Caiu minha conexão aqui, estou voltando. O que houve aqui? Instagram derrubou. Vamos lá. Vamos chamar o Alex de novo. Aí, tá voltando. Isso aí, boa noite, o pessoal tá chegando. Agora sim, agora está tudo ok. Só esperando o Alex aceitar o convite, a gente poder participar aí dessa live. Vamos falar dos recursos da hipnose para quadros de ansiedade também, né? Recursos da hipnose aí associado ao conceito da nova medicina germânica. Como que essas duas filosofias podem se somar aí, auxiliando terapeutas e pacientes, né? Nesse processo aí de autocura. Vamos lá, estou esperando aqui, chamei o Alex de novo. Vamos ver aí. Vamos ver. Agora acho que vai. Boa noite. Ah, agora sim. Boa noite, agora foi. Opa! Falei, ué, o que está acontecendo? O Instagram tá judiando da gente hoje. Derrubou uma Pois vez, é, eu não estava conseguindo te chamar, agora sim. essa E aí, coisa tudo de vídeo bem? está se espalhando também para poder na internet também, né? E aí, Alex, tudo bem aí? Como está? Tudo bem, meu querido, tudo em paz. Aqui está fazendo um pouco de frio agora aqui na Chapada Diamantina, mas está tudo em paz, tudo tranquilo, graças a Deus. Que legal, que bom. Muito bom ter você aqui, tá? O Alex Cobbs aí, né? É um terapeuta integrativo, desses que a gente gosta bastante de conversar, tem muita coisa para acrescentar, trabalha aí com várias filosofias, né? E entre elas a hipnose, mas também tem muitas outras coisas, né? Neurociência, acupuntura, medicina chinesa, enfim, né, Alex? Você está nessa jornada aí há uns anos tentando, né? Como eu falo, juntar as diferentes técnicas, ferramentas aí para tentar cada vez mais ter um olhar, né, um pouco mais integrativo para o paciente, né? E eu fico muito feliz da gente ter se encontrado aí. Eu acho que isso é muito legal, né? Nós, quando estamos na mesma frequência, as coisas vão se unindo. Eu tive a oportunidade de ter você se matriculando no meu curso de formação. Começamos a conversar, né? E eu te fiz depois, fizemos uma live, fomos, né, trocando aí ideias e eu te fiz o convite para você poder ser mais um profissional aí que compõe, né, o grupo de profissionais que eu convidei para poder participar do Método Saúde Integrativa Biológica, que era um projeto meu, né, é um projeto meu, em que eu tinha vontade de, além do conceito da nova medicina germânica, que eu acho extremamente importante, que é a base na minha concepção, mas eu sempre sentia que faltava mais coisas, né? E muitos alunos, ao longo aí de mais de 10 anos que eu venho difundindo o conceito da nova medicina germânica, chegavam no final do curso e tinham muita dificuldade de aplicar ou associar ela no âmbito mais clínico, né? Porque a gente sabe que ela é mais um conceito que explica a doença, mas não é visto como uma técnica ou como uma terapia, né? Mas, enfim, apesar de tudo isso, as pessoas precisam, de alguma forma, tentar ajudar o paciente, né? E ao longo de todos esses anos, eu vinha tentando casar as coisas, né? E construir um modelo. E aquilo que não era da minha competência, eu convidei pessoas e você foi aí o profissional convidado para poder falar dos recursos da hipnose, né? De que forma aí os alunos que participarem do método terão mais essa técnica, né? Essa forma de poder auxiliar os pacientes. Então eu fico muito feliz aí, agradeço você novamente em público aí por você ter aceitado participar desse projeto e somar aí com todo o seu
seu conhecimento nesse assunto. Então, obrigado mais uma vez e boa noite. Obrigado por estar aqui comigo nessa live, dando sequência aí à Semana da Transformação Emocional, né, onde falei sobre ansiedade, depressão, os transtornos compulsivos, né, as questões da mente. Acho que, sem dúvida nenhuma, você vai ter muito para contribuir em todo esse processo. Então, obrigado aí por esse tempo disponibilizado. Maravilha. Eu que agradeço mais uma vez, doutor, a estar aqui junto com você. Você já participou de uma live comigo, né? E agora estou fazendo essa live aqui com você. Com certeza, a nova medicina germânica, como eu já falei para você, mudou, né, meu atendimento, né, na clínica, acrescentou ainda mais, né, as ferramentas que eu já trazia na clínica. E como você falou brilhantemente, aliás, o próprio nome do curso já diz tudo, né, que tem a palavra integrativo. Né? Para mim, isso aqui é o fundamental, que é integrar todos os conceitos. E é como eu falo muito dos meus cursos, quanto mais recursos você tiver no cinto de utilidades, como tinha o Batman, quanto mais recursos a gente tiver, vai ser melhor para a gente fazer uma abordagem mais personalizada para o cliente da gente. Né? E assim, a hipnose, ela entra como uma ferramenta também maravilhosa para fazer mudanças. E como eu falo sempre, quando vai para a medicina germânica, eu falo, sempre a medicina germânica está focando nas causas e nos sintomas, né? Sempre está bem baseado nisso. E a hipnose não é diferente, né? E a hipnose não é diferente. E tem, assim, muitas abordagens bem específicas para isso. E, cara, assim, eu realmente me encontrei na nova medicina germânica, assim, foi um aliado em todo esse processo aí. Meio que eu já vinha da cultura, já entendia essa relação de corpo e mente, né? Já entendia muito claro essa relação de corpo e mente. E na nova medicina germânica, fechou, assim, meio fechou. Acho que fechou o leque, não. Abriu mais o leque, eu acho que o leque não fecha, né? Abriu mais o leque. Eu estou muito feliz de fazer parte desse novo projeto de coração, de verdade. Que bom. E eu queria, cara, assim, para a gente começar, né, falar um pouco aí para as pessoas que estão nos assistindo sobre realmente essa questão do que é a hipnose clínica, né, esses recursos, porque muitas pessoas, até lá no grupo hoje, alguns entraram e já assistiram a sua aula, as pessoas que se matricularam, né, na formação, e eles estavam ansiosos e muitos falaram assim, nossa, eu estava louco para ser hipnotizada, né? Então, a hipnose, de alguma forma, né, para grande parte das pessoas, eu vejo muito quando eu indico, né, algumas pessoas têm até um certo receio, ficam meio resistentes a ir fazer uma sessão de hipnose, porque eu acho que uma das formas que ela ganhou força, ou passou a ser conhecida pela maior parte das pessoas aí, os leigos, eram aquelas questões que pareciam dos programas de televisão, né? Que a pessoa ia lá e ela ficava totalmente em um estado passivo e o hipnoterapeuta fazia, né, dela o que queria, né? E eu acho que isso, às vezes as pessoas ficam um pouco receosas com isso, né? Poxa, eu vou lá, vou deitar e não vou lembrar de nada e a pessoa vai fazer de mim o que ela quiser, né? E muitos há uma grande diferença entre a questão clínica e essa questão do show, né? E eu acho que é importante as pessoas entenderem, e como também hoje, não sei se eu posso chamar assim, essa hipnose mais moderna, a forma com que ela está conceituada, estruturada, todo um processo evolutivo também, né? De toda essa abordagem. Eu queria que você aí que vem já de longa data estudando, e eu sei que você, eu falo, bebeu água de diferentes fontes aí, né, de vários profissionais e formas diferentes de se trabalhar. E eu gostaria que você iniciasse essa live conceituando um pouco para as pessoas, ou diferenciando aí essa questão clínica da questão de show aí. Como que seria isso daí? Como que é realmente os conceitos da hipnose? Perfeito. É fundamental entender esse conceito da hipnose, principalmente essa diferenciação da hipnose clínica para a hipnose de entretenimento, né? Se a gente for voltar nos primórdios, né, já existia as intervenções hipnóticas, não existia o nome hipnose ainda, né, que já era dado até desde o Antigo Egito. Vou até trazer um pouco mais para cá de Mesmer, né, de 1800 e pouco. Mas, assim, já tinha essa questão terapêutica, mas também já usavam a hipnose já de entretenimento naquela época também, né? Porque qual era o foco nessa época da hipnose? Eles viam muito a hipnose enquanto aquele transe formal, aquele transe hipnótico, aquela coisa que, inclusive, nem todo mundo tem a facilidade de chegar naquele estado, né? Para quem já viu a hipnose de rua,
ver que o cara ele não pega uma pessoa para fazer as rotinas. Primeiro ele testa, né, naquela grande maioria das pessoas, os mais suscetíveis ele traz para frente para fazer aquelas rotinas. Ou seja, se a pessoa não tiver aquela suscetibilidade alta, a fenomenologia da hipnose, que é aquilo que ele está buscando, aquela pessoa nem serve, né, para entretenimento. Ou seja, se a gente tiver esse parâmetro na clínica, a gente vai começar esse serve, esse não serve, esse é suscetível, esse não é. Então, assim, esse conceito do transe formal, fenomenológico, serve muito para demonstração, né? Mas enquanto mudança, achar que depende daquele fenômeno ali para você fazer uma mudança é uma coisa assim, muito errada. Inclusive, já tem algumas pessoas que trabalham com hipnose de rua, de palco, que conseguem fazer esse meio termo, e as pessoas que saem da hipnose de entretenimento saem entendendo esse outro lado da hipnose. Mas nem todo mundo faz esse trabalho, né? Então, assim, a primeira coisa que eu mostro para a pessoa, uma outra coisa, é que quando ela vem para a clínica, a minha intenção nem é tanto colocar ela em hipnose. A minha intenção é mais tirar ela da hipnose que ela está. Que é como o Milton Erickson falava, né? É muito legal. Minha intenção é muito mais tirar ela do transe que ela está do que botar ela em algum transe, né? Porque, Então, só te cortando um pouquinho, claro, que a gente fala muito isso no conceito da nova medicina germânica, né? Que quando a pessoa está diante de uma situação, a gente chama isso de efeito hipnótico. Então, veja, a pessoa está diante de um problema e ela fica hipnotizada. Então, muitas vezes a nossa vida, ela é uma vida hipnótica. E eu gosto quando você coloca essa definição, porque casa muito bem, né? Então, quando o paciente às vezes nos procura, eu dou um exemplo, né, muito para os meus pacientes, eu falo assim, você imagine que a borboleta, ou os bichos, às vezes você está lá no sítio, qualquer lugar, você acende a luz, eles vão todos na luz, né? Então eles ficam hipnotizados pela luz. E aí à noite você está andando com o seu carro com o farol ligado, eles vão no farol e batem no farol e morrem. Então quer dizer, eles morreram pelo próprio efeito hipnótico. E quando nós falamos dessa relação de doença, né? Veja, a doença, principalmente essa doença crônica repetida, né, que as pessoas manifestam, muitas vezes era por um padrão hipnótico de repetição, que é aquilo que eu falo, você é atraído pelo próprio processo que fica reestimulando e reestimulando e reestimulando, e você não sai disso, né? Então, muitas vezes o nosso papel é justamente atuar nesse processo, eu diria, como se a gente quebrasse isso, né? E trouxesse a pessoa para um novo nível de consciência, uma nova perspectiva, e aí, assim como, né, diferente dos animais que muitas vezes não têm escolha, porque realmente estão naquela posição, você tem agora uma possibilidade de escolha, de quebrar esse efeito hipnótico, né? Então, só pegando um gancho aí no que você falou, que para mim isso é extremamente importante e casa muito com o trabalho do conceito da germânica, né? É isso mesmo, perfeito. Na verdade, a gente vai usar o mesmo recurso que a pessoa acabou chegando no trauma. Porque, assim, a gente vê que quando a gente vai identificar qual é o problema da pessoa, está ligado a uma emoção muito forte, uma emoção muito intensa, e as repetições, né, dos gatilhos que são gerados e tudo mais. O que é que a gente faz no processo da hipnose? A gente vai gerar uma emoção intensa para reverter aquele processo e vai fazer repetições para ela lidar com a situação o tempo todo. Só que do processo que ela quer e não do processo que ela não quer. Às vezes a pessoa chega muito na clínica se queixando muito do que ela não quer. Eu não aguento mais isso, eu não quero mais isso. Eu falo assim, tudo bem, mas o que é que você quer? Porque às vezes a pessoa está tão no foco do que ela não quer que ela esquece até o que ela quer de verdade. Né? Então, assim, só essa mudança de padrão de consciência, para mim já é assim, uma porcentagem já muito grande da terapia quando eu começo a fazer isso. Né? E é por isso que eu digo que a nova medicina germânica tem tudo a ver com os processos de hipnose. Né? Porque quando você está no estado de problema, como você mesmo falou, é um processo hipnótico. Como eu vejo a hipnose quando a pessoa está no estado traumático? Ela está no processo de automação. Ela automatizou, né? Pelo processo de repetição, aquele hábito que é construído de forma, claro, que ela não queria construir um hábito, né? Mas é um aprendizado inconsciente que ela tem. Né? E assim surge o trauma. Então a hipnose entra para fazer essa reversão desse processo. E, cara, é como eu digo, casa muito, muito bonito com a nova medicina germânica. De uma forma incrível. E eu acho que é legal, você já deu um gancho aí para a gente se aprofundar, que é justamente isso, né? Que você falou das questões não conscientes, né? Por quê? Quando nós
ao longo da vida, e isso é importante, porque os pacientes, quando nos procuram, eu gosto muito de citar isso, eles têm uma falsa impressão de que sabem o motivo que está desencadeando aquilo neles. Então, eles chegam e falam assim, não, isso daqui é por causa disso. Seja do ponto de vista físico ou emocional. Né? A pessoa já chega e fala assim, não, meu problema é com a minha mãe. Então, eu sei que o meu problema é com a minha mãe, porque nós tivemos atritos, nós, isso, aquilo, tal, 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 enfim, ou é com o meu chefe, ou é com o meu marido, ou é porque eu fico muito tempo numa posição e é isso que é a causa da minha dor, né? Então, as pessoas tentam trazer para um nível de consciência aquilo que elas não sabem a real origem, né? E quando nós estudamos esse conceito da evolução de todos os processos, desde o momento em que se estrutura lá na infância, em que nós sabemos hoje que grande parte dos processos já estão estruturados na vida intrauterina, né? Então isso é extremamente importante, porque o bebê sente, né? Ele está em total conexão com o ambiente, em conexão com a estrutura da mãe, enfim, né? Onde ele pode vivenciar experiências próprias e experiências que têm alguma ressonância com uma sensação da mãe, né? Então, a todo momento ele está sentindo. Então, se confunde muito o sentir com o pensar, né? Então, muitas pessoas dizem assim, mas como que um bebê pode ter algo? Como que uma criança pode ter algo, né? Se não existissem impactos que despertassem sensações, nós não tínhamos leucemia, nós não tínhamos gripe, nós não tínhamos sinusite, nós não tínhamos rinite, nós não teríamos nada disso. E a criança tem todos esses processos, né? Se nós fôssemos imaginar, então, só existiriam essas doenças a partir do momento em que você pensa, tem clareza de mundo e os seus pensamentos e a sua consciência são os Boa. responsáveis pela doença, não é verdade? Então, veja, e na verdade não é isso, né? Porque justamente o que seria chamado de doença, que nós gostamos de chamar de respostas e não de doenças, elas estão conectadas com um sentir um pouco mais, eu diria, primitivo, uma coisa que está mais conectada a uma sensação real, independente da sua percepção, né? E tudo isso que vai sendo construído ao longo da nossa evolução, do momento que nós somos da barriga da mãe, saímos da barriga da mãe, nos conectamos com o mundo, vamos construindo a nossa própria percepção e realidade, mas grande parte das sensações, elas já estão estruturadas num compartimento não consciente. E eu gostaria que você falasse um pouco nessa visão da hipnose de subconsciente, inconsciente, consciência, como que isso se estrutura e de que forma esse recurso pode trabalhar esses diferentes níveis da consciência, né? Porque, apesar da gente falar de inconsciente, ela é um compartimento da consciência também, né? E como que eles se conversam ou não se conversam, ou existe algum recurso, como que pode ser trabalhado isso daí? Essa história da mente consciente, mente inconsciente, em alguns grupos ela se transforma até em treta, né? Porque, assim, a gente sabe que quando a gente está falando de mente consciente e mente inconsciente, principalmente para quem já estuda neurociência, sabe que é muito mais para a gente ter uma noção do que a gente imaginar com uma questão anatômica, né? Que existe naquela parte ali a mente consciente, aquela outra parte ali a mente inconsciente. Não tem exatamente como a gente conceituar isso, porque vários processos inconscientes estão sendo disparados no córtex pré-frontal também e vice-versa, né? Então, o processo inconsciente também está refletindo na mente consciente e vice-versa. Só que qual é o grande barato da questão? É que todos os processos inconscientes, o nosso HD, né, da nossa vida que vem sido construído, tivesse ficar aflorado na mente consciente, a gente ia ser louco. Imagina se a gente estivesse processando tudo da nossa vida na nossa mente consciente o tempo todo. A gente seria louco. Então, essa mente inconsciente seria aqui esse compartimento, né, desse HD, que é onde guarda também os nossos traumas. Que em alguns momentos, quando acontecem alguns gatilhos, eles acabam aflorando, né? Acabam aflorando. E esse é que é o trabalho. É por isso que eu digo, o trabalho da hipnose é só reverter o processo, né? E quando eles afloram, o que é que a gente faz? A gente pode pensar da seguinte forma, que aqui tem a mente consciente aqui, certo? Aqui seria a mente inconsciente, e aqui seria a tal da faculdade crítica, que é o que seria o filtro, para não ficar todas as memórias da mente inconsciente vindo para aqui. Só que de vez em quando, os gatilhos fazem disparar de forma inconsciente, ou seja, você tem uma crise de pânico e não sabe por quê,
Ou de forma consciente, você lembra do problema e começa a sentir aquela coisa no corpo, né? Que é o que a gente chama dos caminhos neurológicos da ansiedade, que elas podem vir através do pensamento, do córtex pré-frontal, ou vir atacando direto no corpo. Então, tem essas duas vias de a gente trabalhar. Então, sempre que a gente trabalha a mente consciente, acessando essa base inconsciente, que mais uma vez, dizendo mais uma vez, é algo muito mais metafórico, quando eu falo de mente inconsciente, eu gosto mais de falar de processos automatizados, ou processos inconscientes, em vez de falar de mente inconsciente. Eu Né? Eu gosto gosto também muito. desse termo, eu falo muito isso daí, que é o piloto automático, é aquilo que desencadeia uma resposta sem que você tenha necessidade de processar ela, né? Ela é automática, né? Perfeito, perfeito. Tem o livro do Daniel Kahneman, né? Rápido e Devagar, Duas Formas de Pensar, que fala exatamente isso. A gente tem duas formas de pensar. Uma forma rápida, que está muito baseada mais nos instintos, né? Que a gente precisa dessas respostas rápidas, e a forma lenta. Né? A questão é que quando elas se fundem, a gente não consegue lidar com elas. E as pessoas, muitas vezes, romantizam muito os problemas dela, quando, na verdade, basta ter recursos para reverter o problema. Né? E essa coisa de romantizar é o que já entra na ideia do loop hipnótico, que a gente chama muito. Que, veja a relação como é muito parecida com a nova medicina germânica. No loop hipnótico, ele tem 4 portas de entrada, que é a crença, a imaginação, a fisiologia e a experiência. Né? E esse loop hipnótico tanto pode ser para o bem como para o mal. Se a pessoa acredita que aquele problema que ela tem não tem jeito, né? Ela vai começar a pensar naquilo, imaginar naquilo, ela vai ter, a fisiologia dela vai funcionar daquela forma, ela vai ter essa experiência. Né? E o que a gente faz é pegar esse loop hipnótico e usar ao nosso favor, fazer ela mudar a crença. Né? A partir do momento que ela muda a crença, se você ficava triste com a coisa, você já vê esperança nessa coisa, a sua fisiologia já muda, né? Você já acaba a pensar Não, de forma diferente. Pode falar. e veja que interessante, como nesse momento do que nós estamos vivendo de pandemia, e eu sei que você tem coisas muito legais para falar sobre essa questão da indústria, como que a indústria se utiliza da hipnose com muita frequência, né? Mas eu gosto muito de falar para os meus pacientes assim, por quê? Porque o efeito hipnótico de uma notícia, hoje nós sabemos, aí nós ficaríamos aqui um dia inteiro falando de neurofisiologia, de tudo isso daí, né? Mas vamos simplificar, porque, lógico, veja como é interessante. Eu gosto, você tem que ver, e quando você tem consciência de si, consciência desse processo, você fica mais dono do que você quer olhar, né? Então imagine o seguinte, o que que a indústria da doença faz? A indústria da doença faz assim, ó, tantos, sei lá, 1000 pessoas foram a óbito, ok? Então vamos supor, 2% foi a óbito, 98% se curou. Em que você agora quer se apegar? Se eu falar do 98% que curou, eu gero uma frequência completamente diferente no meu organismo, porque eu vou fazer uma rede de conexões que vai me dar uma sensação de possibilidades. Que seria, pô, se eu pego isso daqui, eu tenho 98% de chance de se curar. Então, o que acontece? Você automaticamente esconde isso daí. E você realça o número de mortes. Então, esse efeito agora ele muda completamente. Porque se a pessoa pega, não vem naquele momento a informação de que, pô, eu tenho 98% de chance de curar. Vem a informação do quê? Eu vou morrer. Então, isso é muito interessante, né? E como que a nossa mente, de maneira geral, ela tenta lidar com os processos mais negativos, né? Eu falo assim, imagine, se você ganha 100 reais ou pede 100 reais, nós estamos falando do mesmo valor, é 100 reais. Só que a sensação do PD te gera um impacto muito pior para você ter que ficar lidando e falando e remoendo. Então, como, né, é interessante esse efeito hipnótico, como é que ele atua na nossa mente, nessa nossa fisiologia corporal. E isso é lógico que nos deixa mais propensos a adoecer. E eu tenho falado muito isso nesse momento. Cuidado do que você está se alimentando, das informações, porque as pessoas não têm noção do que isso acontece no organismo dela, o quanto que isso vai repercutir negativamente, como o corpo vai tentar lidar com todos esses processos, né? Até porque eu acho que é fundamental a gente falar isso daí. Quando nós falamos da parte não consciente, hoje a gente sabe que ela é 1 milhão de vezes mais rápida no processamento da informação do que o consciente. Então, você Perfeito. imagina como isso entra no seu corpo e a resposta que você vai ter, que foi justamente o que você disse. Imagina se tudo isso estivesse na consciência.
A gente ficaria louco, porque isso ficaria constantemente. Mas quando você tem um gatilho, é ela que vem. E a velocidade com que ela entra no seu organismo e desencadeia uma resposta, nós não temos noção disso daí, né? É isso, é quase que é o choque biológico acontecendo de novo, pode-se dizer, né? Acontecendo de novo, aquele impacto, vem de vez como você não está no susto, né? Eu falo muito, o choque biológico é o susto da solidão, e você fica sozinho, você toma um susto e está sozinho, nessa hora você não raciocina, né? Você, é como se escureceu o mundo, estou sozinho. Então, isso não acontece só na primeira vez. Em vários momentos acontece isso, né? A pessoa tomar esse susto. Em vários momentos. Alguém está falando aqui alguma coisa aqui, ó. Hipnose coletiva. É Há anos usada é usada para manifestar. tanto para o bem quanto para o mal. Tanto para o bem quanto para o mal. É isso mesmo. É isso mesmo. E quando a gente trabalha essa questão da mente consciente, a mente inconsciente, eu falo assim, não se preocupa muito, pessoal, quando está na clínica, de acontecer o que acontece quando está na hipnose de palco. Você não precisa entrar naqueles estados. A imaginação, que é a outra porta do loop hipnótico, eu falei da crença, né? A outra porta do loop hipnótico, a imaginação, ela já tem poder suficiente de fazer a transformação. Porque quando você começa a imaginar, conscientemente, vamos supor, se eu pedir para você imaginar agora um lugar que você gosta muito de estar, pedir para você fechar o olho e imaginar, você vai começar a lembrar daquele lugar e já é o suficiente para fazer a mudança, porque a sua mente consciente sabe que você não está no lugar. Mas só a tal da mente inconsciente, os processos inconscientes, ele não sabe, ele acha que você está no lugar, né? Então ele não sabe discernir se é real ou se não é. Então, não Isso é precisa de uma coisa você. fundamental, né? Exato, Isso é não precisa você extremamente entrar importante. naquele estado de transe de achar que você. Nossa, aquela sensação de sonho, parece que eu estou no lugar mesmo. Aí, às vezes, as pessoas não têm essa sensação, né? E acham que a hipnose não deu certo. Mas, na verdade, as sinapses neurais acontecem pelo simples fato de você imaginar. Por que, que a Isso é pessoa, muito antes de subir. legal. Por que, que a pessoa que tem crise de pânico na hora de falar em público, antes de subir no palco, ela já começa a passar mal? Porque ela já começa a pensar, ai meu Deus do céu, já estou até me vendo, quando eu subir no palco eu vou começar a tremer, e as pessoas vão começar a olhar para minha cara, ela já começa a se imaginar, ela já começa a fazer a auto-hipnose, só que contra ela, né? Sim, Só que é contra ela, já verdade. está. Por isso que eu digo, as pessoas fazem, às vezes dizem, ninguém consegue me hipnotizar, então, eu acho que eu sou difícil de ser hipnotizado. Cara, vocês entram e saem de hipnose várias vezes por dia, O tempo né? todo. E a questão é só saber o que é hipnose. É. E é interessante isso daí que você citou, Alex, que eu acho extremamente importante, e é isso que nos diferencia dos animais, né? Então, na germânica, a gente conceitua entre conflitos ou choques biológicos e psicobiológico, né? O biológico é aquele que é 100% animal, que não tem essa participação do mental, né? Dessa consciência. Então, imagine o seguinte, por que que nós somos seres mais complexos? Por quê? Antes da pessoa subir no palco, ela já está criando a condição. Os animais não têm isso, né? Então, os animais só sentiriam aquilo de maneira real, concreta. Então, ele subiu no palco, de repente, sei lá, um outro animal fez um gesto e aquele gesto despertou nele uma sensação que despertou uma resposta, né? Ou uma reação. Então, a gente diz que ele é 100% reativo a partir do momento que houve um mecanismo que desencadeou aquela resposta. Só que nós humanos não, né? Então, como nós temos o córtex cerebral bem desenvolvido, nós temos uma certa diferenciação em relação a isso. O que nos dá a possibilidade de viver as coisas também num âmbito mais imaginário, né? E como quem é responsável por desencadear respostas não diferencia o real do imaginário, veja como nós estamos numa situação encurralada se a gente realmente não souber lidar com os processos e ser dono de todo o mecanismo, né? Que é o que você falou. Usar tudo isso a nosso favor, né? Então, hoje eu vejo que nos deram a chance de pensar, isso é uma diferenciação no contexto animal, porque talvez nós não somos os mais fortes, então nós, né, para não ter que entrar num confronto com um leão e ser presa fácil, a gente já
deu a possibilidade de construir mecanismos como um índio que usa o arco e flecha para não ter que entrar no confronto. Então, isso é uma criação. Então, tem o lado positivo? Tem. Só que você tem que saber usar isso daí. E hoje eu vejo como as pessoas não estão sabendo, né? Eu digo que isso que a gente está falando tinha que ser uma matéria de construção da criança lá hoje, eu não sei como é falar, no ensino infantil. Exatamente. Porque está tudo perdido em decorrência disso. Você não sabe usar um bem que foi te dado a seu favor, né? Queria que você falasse um pouco disso daí. Exatamente. Eu falo isso muito. Os animais, na verdade, a gente que era para ter um controle muito maior do que os animais. Né? Porque a gente tem o córtex pré-frontal, a gente sabe discernir sobre isso, mas a gente acaba problematizando o que seria a solução, se transforma num problema. Olha o poder que a gente tem de fazer besteira. Né? O que seria a solução, a gente usa para arrumar problema. Né? Em vez de ter um discernimento melhor. Por quê? O animal, o que acontece com o animal com relação a perigo, a sobrevivência, são coisas realmente reais. São coisas realmente reais. A gente não. A gente já começa a disparar esse nosso sistema límbico através de várias coisas. É a conta de luz que está atrasada, né? É uma fila de banco, é correr para entrar no metrô. Tudo isso aí está disparando o sistema límbico, está disparando a competição, está disparando o medo, tem que chegar antes. Então, é como eu falo para meus alunos e para meus clientes, é como se a sua amígdala, né, que é uma estrutura que a gente tem no cérebro, como se fosse a nossa memória emocional, é como se ela ficasse desregulada. Porque a nossa amígdala é que é a nossa referência do perigo. Então, a amígdala está o tempo todo na gente assim, ó. Aqui é perigoso, aqui não é perigoso, aqui é perigoso, aqui não é perigoso. Mas quando a gente não passa a não ter noção, quando ela está desregulada, né, digamos assim, eu falo brincando, quando ela está desregulada, a gente não tem noção do que é perigo e o que não é. Então, o que seria simplesmente você pegar o ônibus lotado, você já pula para aqui já está abafado, estou passando mal, o que está acontecendo comigo? Você já entra naquela sensação extrema de luta e fuga. O que seria só apenas um disparozinho para você resolver aquele problema, vai para o extremo. A ansiedade não tem problema, o problema é a falta de controle, quando ela está acima da situação, quando você automatiza e para de ser racional. Né? E é esse que é o foco da nova medicina germânica e a hipnose também, e as outras terapias que vão entrar aí no nosso método aí. Alguém está falando alguma legal, coisa? Né? A meditação, né, é um recurso também para silenciar um pouco esses processos, né? Eu gosto Exato. muito de dizer que na verdade, né... Oi, desculpa, pode falar. E eu uso muito o mindfulness junto com a hipnose. Aí, como eu digo, né, eu sou hipnoterapeuta, mas eu já uno um monte de ferramentas. E, cara, a hipnose e o mindfulness é um complemento para mim, é um complemento uma coisa da outra, porque o mindfulness está muito mais ligado a você estar presente, né? A você não ficar buscando, entre aspas, buscando o que seria o seu problema, você ficar mais assim, se eu estou comendo, eu estou prestando atenção à comida, se agora eu estou trabalhando, eu estou focado no trabalho, estou pensando no problema. A hipnose não. A hipnose, ela vai buscar o problema para resolver. Então, assim, são duas ferramentas que são aliadas uma à outra. Então, eu sempre uso nas minhas terapias, uso com os meus alunos no meu curso. Tanto é que não é mais um curso de hipnoterapia, agora já é o método blindagem, né? Então, que eu já começo a usar de ferramenta. Você vê, a gente não consegue mais fazer uma coisa só, porque a gente começa a ver os que vão surgindo. Não tem como não aliar isso. Não ficar. E é muito interessante isso daí que você citou, porque quando a gente olha, né, Alex, e grande parte das pessoas que nos procuram realmente, né, se a gente separasse esses dois mundos, o animal, vamos chamar, né, não que nós não sejamos animais, mas digo assim, o animal mais primitivo, o irracional, né, e nós, se a gente olhar isso daí de dois mecanismos e a gente pudesse observar que se nós vivêssemos realmente mais próximo dos animais e nós fôssemos ter que lidar com tudo aquilo que foi real, tudo aquilo que foi de verdade, tá? Então imagine assim, uma cadela que perde um filhote, ela sente. Uma mulher que perde o seu filho também sente. Nós estamos falando de algo real. Se entra um ladrão aqui na minha casa agora e ele põe uma arma na minha cabeça e eu estou perto do meu filho, eu ponho no meu filho, estou diante de algo real, vai despertar uma série de coisas. Se nós imaginássemos uma pessoa que hoje nos procura e ela realmente fosse relatar
todas as coisas que ela viveu de um âmbito traumático real, eu diria que 1% do que ela traz teria que ser trabalhado. Grande parte do que as pessoas trazem não é o que elas viveram do âmbito real, e sim viveram a partir da percepção com que tiveram daquilo ali. Lógico, uma vez que eu percebo, vira realidade. Mas veja que eu não estou diante daquela condição que nós chamaríamos de um evento que realmente aconteceu e despertou automaticamente uma sensação. Não, ele teve a participação da projeção da realidade do que você viu diante de tudo aquilo ali. Então, muitas vezes a pessoa chega hoje lá no consultório aos 40 anos de idade e ela começa a contar a vida dela, você vê que a vida dela está traumática, pautada nas projeções que ela fez. Então, eu não obtive o reconhecimento do meu pai, o meu marido não me reconhece, eu não tenho a presença do jeito que eu gostaria da minha família. E blá, blá, blá. Então, veja que interessante. Nada disso foi de um âmbito animal, aquilo que realmente era essencial. Tudo isso foi projetado a partir das suas necessidades, né? Então, isso é muito interessante, né, Alex? Quando você vê, e aí o corpo está sofrendo, porque o corpo não sabe diferenciar o que é e o que não é. Então, se eu tenho o medo do cara entrar na minha casa e colocar uma arma na minha cabeça, a sensação é exatamente igual de quando o cara coloca a arma na minha cabeça. Olha que loucura, né? Exatamente. Isso daí é isso que as pessoas não entendem. Às vezes chega na clínica, foi muito legal você falar isso. Às vezes a pessoa chega na clínica na crença, olha a porta de entrada, na crença de que a regressão vai resolver o problema dela, né? Ela chega nessa crença que eu tenho que fazer aquela terapia de regressão. Agora me diga, o que é que está acontecendo com a pessoa na hora que ela está ali falando do estado de problema e na hora que ela está falando, só de falar já estou passando mal, já estou suando. O corpo dela está fazendo uma regressão ao estado de problema. A regressão já está acontecendo. Sim. As pessoas não entendem, né, que a regressão já está acontecendo ali, né? Quando a pessoa senta ali na clínica e pergunta para mim, e eu pergunto para ela, né, eu sempre falo assim, e aí, o que é que você traz para a gente? E a pessoa começa a falar, você vê que ela está voltando. Se você tivesse com ela no dia do problema, você vê que a cara dela está igual ao dia do problema, né? Só que, às vezes, o que ela está falando não é nem exatamente a questão mais profunda da situação. É o que a gente fala da questão superficial, é a questão profunda. Quando ela vem com uma ideia muito mais superficial do que está acontecendo com ela. E aí, uma coisa que eu acho legal, que eu também uso junto com o método blindagem, é entrar com a PNL, com o metamodelo. Eu começo a fazer, ao invés de eu ficar tentando adivinhar no meu ego, de tanto ter estudado a mente humana e começar a tentar adivinhar o que está acontecendo com ela, eu dou ferramentas para ela começar a perceber o que está acontecendo com ela. Aí ela começa a me dar informação real, a partir dela mesma. Então, assim, esse jogo, essa dança que você faz com o cliente, é que você começa a extrair melhores respostas. Aí, a partir daí, eu vou usar a hipnose, usando metáforas baseadas já no mapa mental dela, né? Uma coisa bem interessante, eu estava com um cliente aqui, eu não chamo de paciente, eu sempre chamo de cliente, né? Eu estava com um cliente aqui, e ele é mestre de obra. Então, toda a metáfora que eu usei com ele foi voltada para a construção, para alicerçar a vida dele, né? Para ele conseguir formar uma base para as coisas dele, né? Então, essa construção, esses tijolos na vida dele, para a vida dele não se transformar num castelo de areia. Então, você começa a entrar no mapa mental do cara e começa a falar a linguagem que ele do nada, Ele começa a dizer, reconhece, rapaz, né? as coisas que você fala, você parece que eu sinto que você fala de forma profunda. Não é, porque eu estou falando a linguagem dele, né? Então, primeiro, busca a forma que ele vê o mundo para falar, né? Em vez de o que eu acho, né? O que eu acho, eu vou me adaptar ao mundo dele. Então, fica muito mais fácil de eu gerar esse rapport, que é a conexão com a pessoa, né? Então, Muito cara, eu legal. fico apaixonado cada dia mais. Porque justamente, né, eu gosto muito de comentar isso aí com os alunos, né? Às vezes você vai num profissional e ele vai lá e eu digo assim, literalmente ele vomita em você todas as crenças dele, né? Então, quer dizer, ele falou a partir da perspectiva dele também. E isso, se não gerar ressonância com a perspectiva da pessoa, não criou justamente esse rapport, isso daí que você coloca bem. Então, é importante a gente trabalhar com as crenças da pessoa. Então eu falo assim, você entra na crença dela
E a partir das crenças dela, você permite com que ela mesmo se conecte com a própria história e com a própria dor, né? Ao invés de você ficar lá querendo você fazer ela chegar ou conduzir todo o processo. Então isso é muito legal e muda completamente do que a gente começou a nossa live, daquela ideia de que o terapeuta está aqui e o paciente aqui, né? Então não é isso, né? Hoje eu acho muito interessante, eu gosto de dizer, o paciente está aqui e nós estamos aqui, né? Ou talvez chegamos próximo na mesma dor ali, mas a ideia é que a gente seja simplesmente uma ferramenta para que ele possa se encontrar, né? Por isso ele tem que ser ativo, né, Alex? Fala um pouco disso daí. É importante o paciente ser ativo, né, diante de tudo isso. Voltando para a história de metáforas, eu uso isso muito com os meus alunos e com os meus clientes também. Eu falo, ó, imagine que eu sou o dono de uma casa de material de construção e estou ali para me dar as ferramentas. Você vem para adquirir as ferramentas, eu lhe dou até as dicas de como você vai usar as ferramentas. Mas você vai levar para casa e é você que vai usar as ferramentas. Você é um processo, você faz parte do processo ativamente, né? Ou então, no máximo, eu sou o cara que você está ali perdido no meio da noite, sem saber para onde é que vai, eu pego ele ligo a lanterna e falo assim, ó, é por ali, ó. Mas quem vai é você, né? Eu estou mostrando o caminho porque eu fiz cursos, estudei, eu sei como é que funciona. Mas o processo é você que... Na verdade, todo mundo, depois que sai da clínica, sai quase que um hipnoterapeuta. Porque sai, aprende todos os recursos, aprende a fazer auto-hipnose, e depois eu vejo os feedbacks, eu ajudei até uma tia minha que estava mal, eu ensinei aquela técnica para ela. Quer dizer, não estou falando nem de resolver o problema da pessoa, mas já dá pelo menos esperança, ver que tem recursos que a pessoa pode mudar. Isso para mim é muito mais interessante do que ficar nessa preocupação de vou resolver o problema dela. Eu quero dar a luz no fim do túnel, né, para ela. Isso é muito fascinante, né? Porque às vezes as pessoas têm essa falsa impressão, né? Você citou isso daí, de que ela vai entrar lá numa história do passado, ela vai vir esse trauma, ela vai ressignificar, tudo bem, isso é importante, não estou dizendo que não é. Só que o trauma ele é diário, né? Não é porque, teoricamente, é como se eu fosse lá e ressignificasse um trauma que aconteceu na infância, só que amanhã você tem uma festa de família, amanhã você tem uma reunião da empresa, amanhã... Então, se você realmente adquirir ferramentas, conhecimento, né, a autoconsciência de todo esse processo, e você crescer junto com todos, né, esses mecanismos, você se torna mais dono, e aí você consegue realmente lidar, porque isso vai acontecer o tempo todo, não é porque foi trabalhado um processo que, quer dizer, eu consegui identificar uma raiva que eu tive numa cena específica lá na minha infância. Ok, só que a raiva não deixou de existir dentro de você, né? Se amanhã você chega numa reunião de família e surge um gatilho e você não reconhece a sua dor diante de tudo isso, a raiva vem de novo e se torna um novo evento, uma nova situação. Agora, se você se tornou ativo diante de todo esse processo, ao você se deparar com aquele efeito hipnótico daquela situação, você agora, opa, peraí, deixa eu quebrar isso. Então, nem que você fuja daquilo ali, não tem problema. Né? Eu digo assim, a natureza, o fugir também é um mecanismo de sobrevivência muito interessante. Né? Então, se você já conseguir fazer isso, já é uma grande coisa, porque você entendeu, você não foi reativo. Então, isso é muito legal, né? Trabalhar diante dessa possibilidade da pessoa sempre estar em atividade diante de todo esse mecanismo, né? Dar condição realmente para ela poder lidar, né? Isso. E você falou de fuga, que a pessoa às vezes tem que fugir mesmo. Fuga faz parte da estratégia. A fuga faz parte da estratégia, está dentro. A fuga, falar a palavra fuga, parece que você está, né, querendo não lidar com o problema. Não, de fraqueza, né? Fraqueza. A pessoa quando está fazendo um tratamento de drogas, tratamento para vício, que tem a recaída, às vezes ela acha que a recaída é que todo o processo foi por água abaixo. Eu digo, não, a recaída faz parte do processo, né? Se não tiver recaída, ótimo, sem problema, mas a recaída é o que eu mais espero acontecer, né? E a pessoa acha que a recaída é o fim do mundo, eu digo, não, ótimo, é assim mesmo, o processo é esse, a recaída e continua. Mas então a pessoa tem que, se parar de romantizar os problemas, né? Parar de romantizar e ver que tem solução para as curas. Porque senão, esse romantismo faz você também ficar muito dependente de terapia a vida toda, né? E o foco é a independência, né? O foco é a independência. A terapia é para lhe dar o recurso para você tocar a sua vida. Caso você precise de novo,
vem aqui que a gente dá um jeito. Eu não quero que você seja aquela pessoa que diz assim, ah, eu adoro, a Alex é um terapeuta maravilhoso, o Clóvis é um terapeuta maravilhoso, tem 5 anos que eu me trato com ele. Eu não quero isso. Né? É. Nada contra quem trabalha dessa forma, mas eu não quero isso. Sim. Eu quero dar eu me tratei com o Clóvis, Dependência. eu sou amigo dele e adoro ele. Eu quero é isso. Né? Exato. Tipo, E essa passou pessoa... na minha vida e deu condições e tchau, né? E, tipo, segue a vida. Isso, né? Para mim, isso aí é um conceito de resolução, né? Não tenho nada contra as outras terapias, mas eu me sinto feliz quando eu vejo essa independência da pessoa, né? E por isso que eu falo, né? E as pessoas não estão habituadas. Por isso que muitos que vão fazer o curso da Germânica, eles não entendem isso e querem terapias. Porque a coisa parece ser tão simples, porque a dinâmica proposta é a mudança, muda e acabou, mas como está tão romantizado de que para você talvez mudar algo, você precisaria fazer um trabalho muito grandioso de dar esse sentido, de amenizar isso, amenizar aquilo, as pessoas não conseguem entender, né, cara? E a gente que complica demais. Se a gente olhasse as coisas com mais simplicidade, tudo seria muito mais fácil de resolver, né? E eu queria que você falasse um pouquinho aí, nós estamos nos minutos finais, foi passa muito rápido, e o tema nosso era recursos aí, você vê? Para ansiedade, né? Que foi um dos temas. Eu queria que você falasse algumas coisas, como que a hipnose poderia ajudar, ou quais recursos você passa aí para os seus clientes, para eles poderem lidar melhor com isso que tem tomado conta, né, da humanidade. Você deixou um gancho maravilhoso para mim para falar com relação a isso. Porque você disse dessa coisa da gente romantizar muito, achar que é tudo muito mais difícil para conseguir reverter. E eu fiz curso com a Melissa Thiers, que era nova-iorquina, ela disse que em Nova York o pessoal quer tudo muito rápido, inclusive terapia. Então ela teve que se adaptar. E ela começou a encontrar métodos muito mais simples de resolução dos problemas, né? E muito mais eficazes até. Né? E a dificuldade começou a ser a provar para a pessoa que aquilo que era tão simples era eficaz. Né? Tinha que mudar a crença do cliente primeiro, né? Para ele perceber que aquilo, olha, é simples, mas é eficaz. Então, uma das coisas que eu passo logo para meus clientes quando eles chegam na clínica são essas técnicas rápidas de controle de ansiedade. Porque às vezes a pessoa vem de anos, né? Sem ter nenhum controle sobre aquela ansiedade, né? Tomando remédios, não tem nenhum controle. Então, quando ela chega na clínica, a primeira coisa que eu quero dar para ela é esses recursos. E eu uso exatamente os movimentos, né? Eu uso muito o corpo para exatamente ter o controle da ansiedade. Então, eu uso o que chama de... São 4 recursos que eu dou para a pessoa. Tem o spin sinestésico, que é o movimento que a gente faz. Como você falou, né? Que antes do nascimento, a gente já recebe os impactos. E quando a gente recebe esses impactos, em que lugar que a gente está? Qual é o local seguro que a gente está? No útero da mãe da gente. A gente está, ó, ali colidinho, né? À toa que toda vez que a gente está com medo, o que é que a gente faz? A gente vem para isso aqui. E junto com isso, tem vários outros movimentos que são aprendidos ao longo da vida. Toda vez que a gente se queixa de alguma coisa, está atrelado a algum movimento que a gente faz. Então, eu faço a pessoa perceber esses movimentos que ela faz quando ela está no momento da queixa, que é o que eu chamo de spin sinestésico. Sempre tem os giros, né? Ou se queixa de alguma coisa assim, ou assim. E eu mostro para ela, eu digo para ela que ela revertendo esses movimentos, a sensação também reverte. E na hora, logo na clínica, ela já percebe que ela consegue ter um controle daquilo que ela não tinha há vários anos. Aí eu falo para ela, pronto, você acaba de ganhar seu Rivotril orgânico aqui. Eu falo, brincando para ela. Então você já dá uma esperança logo que ela senta ali para conversar com você. Isso daí já abre um leque de esperança para a pessoa e os resultados são fabulosos, eles são incríveis. Né? Logo quando a pessoa chega, já tem esse presente para ela e já começa a mudança ali mesmo. Legal. É muito bacana. E o que mais, assim, cara, que às vezes você... vai lá, pode falar. Que você então, além do spin sinestésico, tem o spin sinestésico, vou aproveitar o tempo aqui. Tem o spin sinestésico, que é esse do giro. Tem as técnicas de estimulação bilateral. Veja como tá. Veja que eu trabalho de hipnoterapeuta, mas veja como eu estou falando tudo de corpo. Não estou pedindo nem para imaginar nada. Né? Tudo bem no corpo. Né? De você mexer com a mão. A relação, né? E aí, de novo, né? A relação entre mente e corpo, né? Psíquico e corpo. Exatamente. Não tem como dissociar, né, cara? Não tem como. Não é uma dualidade, né? Elas estão totalmente conectadas, né? Quer ver um exemplo? Já me deu outro gancho bem legal. Quando a pessoa chega na clínica, às vezes ela não tá tendo a crise de pânico, mas ela chega na clínica e dispara a crise de pânico, ela chega a crise de pânico. Como é que eu vou pedir para essa pessoa, como é que eu vou fazer uma hipnose nessa pessoa? Calma, agora sente, feche os olhos, relaxe.
respire funda. O coração dela tá ali. Não tem como. Não tem como. Eu primeiro tenho que aterrar ela, né, para depois fazer os outros processos, para envolver relaxamento. Então eu uso esses recursos. O spin sinestésico, eu uso essa estimulação bilateral, que é ela segurar um objeto e começar a abrir a mão até o limite da visão periférica dela. Então ela está dando um monte de estímulo ali para ela e ela acaba, a respiração dela vai equilibrando, os batimentos cardíacos dela vão equilibrando. Uso uma outra técnica também, que é o exercício de visão periférica, onde ela vai focar em um ponto e vai começar a abrir a visão periférica dela, tomando parte de tudo que está ao redor dela, e quando chegar no máximo, né, que ela não tiver mais como ver, ela vai se imaginar, olha quantas funções eu estou dando para ela. Né? Se imaginar olhando para trás, depois volta. Ou seja, eu estou trabalhando hemisfério esquerdo, hemisfério direito, estou pedindo para ela, além disso, se concentrar naquele ponto ali na frente, né? Estou pedindo para ela imaginar. Então você dá um monte de recurso para ela. Se você está dando um monte de recurso, o problema dela não tem espaço para o problema dela. Então começa a estabilizar, ela já começa a sair daquela simpaticotonia, né? E começa a estabilizar. Aí eu começo a trabalhar. Aterrei, aí eu começo a trabalhar. Então esses recursos são fabulosos, né? Para a gente já começar logo na intervenção, logo direto com a pessoa. Para ela não chegar... Eu já me falei do problema. Ela chega ali, oh, meu Deus, mais uma vez, mas fala do problema. E fala do problema. E fala do problema. E fala do problema. Então eu quero interromper aquilo, que ela já está vivendo aquilo ali a vida toda, né? Chega de ficar ouvindo o problema. Né? De problema ela já sabe demais. Vamos para a solução. Então eu parto muito mais do problema da solução, claro. A gente vai buscar o problema dela. Mas o problema dela não é o que eu vou ficar espizinhando. Eu vou espizinhar a solução dela. Eu quero que ela foque na solução. Então, o meu trabalho é muito mais voltado para a solução do que para o problema. Por isso que é raro eu trabalhar com regressões. Sabe quando é que eu trabalho com regressão, Alan? Quando o cliente vem na crença, piamente na crença dela, de que a regressão que vai resolver o problema dela. Se eu vejo que ela tem essa crença, eu dou continuidade e aí eu faço a regressão com ela. Nesse caso, em outros casos, é muito raro eu fazer a regressão. Só quando é coisa muito pontual, que ela sabe, não, eu sei que meu problema é exatamente porque um pai que na infância dizia que ela era burra, não sabia nada e tudo mais. Aí vale a pena fazer uma técnica de regressão. Eu gosto muito encaminhar, né, porque não é a minha abordagem, quando tem coisas muito específicas, né? Eu acho que é muito legal quando tem cenas muito traumáticas, que é aquela coisa que você fala, meu, vamos entrar nessa cena realmente, que ela é a causa de todo esse processo, né? Mas o que eu vejo no meu dia a dia é que a minoria das vezes tem essa cena tão concreta desse jeito, né? É igual quando se estuda na Germânica, eles ficam falando, quando se fala do DHS, as pessoas, por muito tempo eu ficava em busca desse DHS, até eu entender que não é desse jeito que está escrito nos livros, que a gente não é assim, né? Você tem gatilhos o tempo todo. Você pode ter uma situação? Pode. Por exemplo, o próprio Rami perdeu o filho depois disso, mas o que eu disse lá atrás, isso é 1%, 2% da vida, né? Você tem um assalto, o cara colocou uma arma na sua cabeça, precisa entrar nessa cena e tal. Mas a maioria das condições, como nós estamos falando dessa construção da percepção, se não existe ontem, não existe hoje, não existe amanhã, se eu mudo o agora, automaticamente o ontem já deixou de existir também. E se eu crio ferramentas para construir o próximo, eu já criei uma dinâmica de mudança. Então, todo esse processo neurofisiológico já mudou, né? Então, eu falo para as pessoas, não precisa também ficar voltando lá. Vamos trabalhar a percepção que você tem em relação a tudo isso. Se eu mudo o agora, pronto, eu tenho permissão para poder seguir. Mas se eu ficar voltando lá atrás, muitas vezes isso mantém a posição da vítima, que traz justificativas para dizer o motivo pelo qual eu estou assim, ponto. Né? Então isso só te mantém muitas vezes na doença, né? Te mantém cada vez mais nesse processo dessa dor, né? Eu acho que isso é fascinante, né? Então as pessoas dizem, você não precisa, calma, não precisa ficar toda hora indo lá buscar trauma de infância, calma. Né? Então eu gostei dessa deixa que você deu aí, que eu compactuo muito dessa filosofia, sabe? Dessa ideia de trabalho. Enfim. Isso. Imagina só, se eu estou com um cliente, vamos supor, eu estou com um cliente que tem disfunção sexual. Cara, tem muitos recursos para trabalhar com ele. Aí eu sou aquele terapeuta que minha vida sou hipnoterapeuta, meu negócio é regressão. Aí o cara, ele tem aquela disfunção sexual, mas nem sabe por que foi. Aí eu faço uma regressão dele,
E quem estuda neurociência sabe que nossas memórias são falsas, a gente pode construir memórias falsas. Aí o cara faz uma regressão e acaba descobrindo que foi o pai dele que abusou dele, ou acaba criando uma memória falsa de que foi o Sim. pai que abusou dele. Olha que vespeiro que a gente está mexendo, né? Podendo estar resolvendo aquele problema de disfunção sexual dele. E quando você resolve aquele problema lá na frente, que está no corpo, né? É como se fosse uma mesa, né, que tem vários pés. Se você começa a destruir, a minar, o resto vai também por água abaixo. Aquele trauma que foi formado do cenário, né, que, como eu disse, nem existiu na mente dele, né, vai ser destruído. Mas as pessoas têm muito essa crença, né, de que tem que ir lá no evento inicial para rememorizar tudo. E, cara, às vezes vai complicar mais do que facilitar. Eu também acho. Não, e eu falo assim, às vezes a pessoa chega para mim e fala, não, porque eu fui, aí deu sentido porque apareceu isso para mim ou aquilo. E eu digo assim, ok, mas quem disse que o que apareceu é o que realmente aconteceu? Passa a ser essa sensação, igual você falou, por quê? Porque é o que você passou a acreditar naquele momento e fez sentido. Mas também ninguém sabe, porque nós estamos falando de algo tão abstrato, né? Composto de tantas coisas que talvez não tenha tanta necessidade assim. Eu gosto muito dessa ideia porque justamente você falou isso. É muito mais para satisfazer a crença limitante da pessoa do que talvez o que realmente seja muito necessário para aquele processo, né? Para você poder realmente deslanchar na vida e poder ser dono um pouco mais da sua história, né? É muito melhor você pedir para a pessoa fechar os olhos e perguntar como ela quer se ver daqui para frente do que pedir para a pessoa relembrar do trauma dela, né? Que é o que ela está ali para sair daquilo. Então eu quero saber o que é que ela quer a partir dali, né? O trauma dela é uma referência para o que eu vou trabalhar com ela para o que ela quer, né? Em vez de ficar espiando o passado. Mais uma vez, o foco não é espiar o passado. É o que é que você quer a partir de hoje, como é que você quer ser, o que é que lhe incomoda que você quer mudar a partir de hoje. Ah, então pronto, vamos focar nisso. Muito legal, porque justamente o passado dela é o efeito hipnótico, né? É o que ela está Exatamente, hipnotizada, não é? exato. Então, quando Automatizado. quebra isso, fala, meu. E é muito interessante e surpreendente, né? Quando a gente entra nesses aspectos de ver como as pessoas não sabem o que querem, né? Isso é muito louco, né? Ela sabe exatamente o que ela não quer, exatamente o que é o trauma, exatamente o que ela... Mas quando você pergunta, você tá, e o que você quer? Né? Isso é assustador, porque a pessoa fala, não, eu quero trabalhar aquele trauma. Não, não. Não é possível trabalhar esse trauma. O que você deseja? Qual motivo? Qual vai ser o próximo passo? Qual vai ser a conquista disso, né? E a pessoa, ela se vê surpreendida nessa condição, né? Ah, eu preciso muito emagrecer. Eu pergunto, para quê? Não, porque emagrecer é igual à saúde, mas você se sente doente? Não, não me sinto doente, mas falaram que eu preciso emagrecer. Então é interessantíssimo isso, né, cara? É fascinante Exatamente. perceber como as pessoas não sabem o que querem ou o motivo que realmente faz com que elas caminhem nesse sentido, né? Para quê? O que lá no final vai ser importante isso daí, né? Então, basicamente, a pessoa está fugindo da crença limitante, né? Exato, Cara, isso é. Ah, o loop então, hipnótico, cara, é o loop hipnótico. é, cara, foi muito bom. Nós estamos no final aí já. Falta um minuto para acabar. Eu quero muito, cara, te agradecer mesmo aí. Foi sensacional, foi muito legal bater esse papo realmente, desmistificar algumas coisas, né, que as pessoas trazem em relação a todo esse processo, fazer essa integração entre esses conceitos filosóficos que eu acho que é maravilhoso. E mais uma vez eu quero agradecer você por essa live e por estar junto comigo aí nesse projeto do Método Saúde Integrativa Biológica. Você tem um minuto aí, gostaria que você fizesse as considerações finais. Muito obrigado, cara. Muito obrigado, meu querido Alan. Agradecer mais uma vez pela oportunidade que você me deu aí de participar desse seu novo projeto. Realmente me pegou assim meio que de supetão esse convite que você me fez, né? Porque realmente eu achei interessante, porque eu trabalho com essa integração, com essa coisa integrativa. Então fiquei muito feliz e eu acredito que vai ser, não, que já está sendo um sucesso. Muito obrigado de coração, obrigado a todos aí que participaram dessa live. Obrigado, pessoal. Boa noite. E vai ficar gravado assim aí no IGTV para que vocês possam assistir depois. Um abraço a todos. Obrigado. Boa noite. Até mais. Paz Valeu, mental Alex. a Um todos. abraço, cara. Obrigado.